Bom dia, pessoal. Tá? Como todos sabemos, né? Todos nós sabemos, nós estamos correndo o Evangelho domingo a domingo e terça a terça, né? Corremos cada capítulo do Evangelho. Hoje nós vamos falar, a meu ver, conversar, porque palestra quem dá é quem pode, na verdade a gente bate papo, né? Sobre talvez o mais difícil capítulo para qualquer um que se propõe a conversar. Por quê? É muito fácil para qualquer pessoa que está aqui na frente para falar sobre as mazelas que todos nós temos. É muito fácil. Quem não sabe o que é egoísmo, quem não sabe, quem não sente em si uma ponta de qualquer dessas grandes mazelas que todos nós temos, quem não sente em si. Então é mais fácil você falar o que está dentro do nosso coração, né? Nós somos seres imperfeitos ainda e continuaremos a sê-lo durante um bom tempo. A gente tem que entender isso, temos que lutar contra, né? Tentar melhorar a cada dia, mas essa é a nossa realidade no momento, né? E se alguém disser isso diferente, isso, como diria Joana de Ângeles, é solilóquio para moar, ressonar. Ou, em outras palavras, que a Joana de Ângeles gosta de falar difícil, é conversa para pôr dormir, né? Isso, na verdade, é isso. Por quê? Nós vamos falar hoje de perfeição. Sede perfeitos. E a gente sabe que perfeição, a real, aquela perfeição máxima, né, que do espírito puro, a gente não vai alcançar nas próximas, sei lá, quantas encarnações. E pode botar quantas e quantas nisso. Mas, de qualquer forma, há a possibilidade de agora a gente melhorar, ser perfeitos na medida em que a nossa materialidade assim permite, né? Então eu vou ler aqui, ó. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos persegue e calunia. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não faz assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Primeira coisa, a ideia, parece até que Jesus falou, tem que ser perfeito igual Deus, né? Porque vosso Pai Celestial, ele quis falar de Deus. Na verdade, Jesus tinha que usar imagens muito fortes, né? Porque você imagina, se hoje, com o entendimento que nós temos, a gente tem dificuldade de entender as coisas, imagina há 2020 e tantos anos atrás. Dizem que 2021, mas ninguém sabe a data certa, 2020 e tantos anos atrás, né? Como tínhamos dificuldade de entender. E aí ele pega uma ideia que no judeu era muito forte, de Deus, né? De um Deus perfeito, Deus nem sempre bom, porque era o Deus de Moisés, mas um Deus que tinha grande poder, e diz assim, sejam perfeitos como perfeitos é o Pai. Ele dá um modelo, né? Que também ficaria meio pernóstico de Jesus, né? Sede perfeitos como eu sou, né? Ia ser meio pernóstico de Jesus fazer um negócio desse. Então ele não podia se colocar como exemplo, ele colocou o exemplo no Pai. Para a gente entender esse caminho, que é chamado evolução, a gente tem que entender certos detalhes. Primeiro, todos nós temos o mesmo início e todos nós temos o mesmo fim. Então, todos nascemos nas mãos do Pai, simples e ignorantes, e vamos chegar a espírito puros. Mas nesse meio tempo nós temos duas fases. Nós somos espíritos imperfeitos, que é a fase que nós estamos aqui, espíritos imperfeitos. O que caracteriza um espírito imperfeito?
é aquele que ainda faz o mal, às vezes, até sem saber, mas o faz. Isso caracteriza o espírito imperfeito, né? Quanta gente, de vez em quando, faz certas coisas e depois descobre que não tinha intenção de fazer um mal maior, mas acabou fazendo, né? Acabou por ignorância, por falta de conhecimento, por afoitice, sei lá, por tantos motivos que a gente tem, né? Acaba fazendo alguma coisa que não é certa. Passando essa fase de espíritos imperfeitos, nós entramos nos espíritos bons. O que caracteriza o espírito bom? Ele não tem mais a maldade, ele não tem mais o mal. O que caracteriza os espíritos imperfeitos é que todos nós, neste planeta e quem sabe no mundo de regeneração durante muito tempo, temos sombra e luz dentro de nós. Sombra significando ignorância, não porque existe o mal, mas significando ignorância. Todos ignoramos certas realidades e por isso temos uma certa sombra dentro de nós. E temos luz também. O espírito bom, essa parte sombra, essa parte ignorância, ela foi diminuindo até que ela praticamente acaba quando a gente entra no espírito puro. Esse é o nosso destino. Nós passamos a ser perfeitos. Temos todo o conhecimento que existe da matéria e temos todo a parte emocional do amor, entendendo o que é realmente amar. Por isso que eu brinco que a gente fala que nós somos da terceirona, né? Porque primeira divisão puro, segundo bons e a gente é da terceira, imperfeitos, né? E se a gente for raciocinar que nesse capítulo ele fala a seguinte coisa: o que é o homem de bem? Então, o homem de bem, ele não está dizendo o homem bom, não está falando do espírito puro ou o espírito bom. Ele está falando o homem de bem dentro da imperfeição que nós somos, entendam? Então, são imperfeitos que diminuem a quantidade de sombra e começam a aumentar a quantidade de luz dentro de si. E aí ele pergunta, Livro dos Espíritos, que a gente chama de o manual da evolução humana, né? A gente brinca aqui muito no Caminho da Música, diz que o Livro dos Espíritos é um manual. E é mesmo, se vocês olharem como um manual de bem viver, de viver com alegria, é um manual de viver com alegria. Conforme você vai entendendo e vivenciando o que diz esse manual, você cada vez mais começa a ter uma coisa que é tão difícil a gente ter, que é essa tal de felicidade. Todo mundo corre atrás, mas ninguém entende que não está lá, a felicidade não está lá. Não está no carro, na casa, não está em nada. No filho do irmão, no amor, né? Na pessoa. A felicidade, se a pessoa não for feliz com si própria, não conseguir entender que são as mazelas e as coisas boas que ela tem que fazem ela ser ela. E entender que isso deve ser, tem que ser suficiente para você ser feliz consigo próprio, que é o grande problema da gente, né? Tem gente que não gosta de ser magra, tem gente que não gosta de ser gorda, tem gente que não gosta de ser baixo, tem gente que não gosta de ser alto, tem gente... Dá para mudar isso? O gordo e o magro ainda dá, né? Ainda dá, né? Mas alto, baixo, cabelo liso, cabelo crespo, pé grande ou pé pequeno, tem como mudar? Não tem. Então, ou você entende que eu vou ser feliz com o que eu tenho. Isso me foi dado, melhor dizendo, eu próprio criei, né? Que eu fiz esse meu corpo, eu, espírito imortal, Zypsilon, como eu brinco, né? Zypsilon, espírito imortal,
criei esse corpo, ele é exatamente o que eu necessito. E olha que é bicheirinha para burro, tem cheio de bicheira, né? Normal, né? Qual é o corpo aqui que não tem um dói aqui, dói ali, dói acolá? Quem é que não tem, né? Principalmente quando a gente vai ficando mais novo há mais tempo, né? Quando a gente fica mais novo há mais tempo, que a máquina, isso é uma máquina, essa máquina começa a ter problemas. Mas aí ele pergunta, por que indícios se pode conhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Ou seja, como eu reconheci alguém que está realmente no caminho certo, tendendo a ser menos espírito imperfeito e mais espírito bom? Essa é a pergunta, né? Por que indícios? E ainda mais indícios, porque ninguém está na cabeça de ninguém para saber se aquilo não é só fantasia e a pessoa está fazendo aquilo, todo mundo achando que ele é bonzinho e na verdade ele por dentro não é. Então, por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal, então, todos os atos da sua vida no corpo, porque o que a gente enxerga estando no corpo, eu gostaria de enxergar o pensamento de vocês, mas infelizmente ainda não estou nesse estágio. Então, não consigo enxergar o que ninguém pensa, mas consigo ver o que cada um age. Então, todas as ações, e não é a boca, né? Porque existem diversas congregações religiosas onde a pessoa, inclusive no próprio Espiritismo, que falam uma coisa e agem de outra forma. Então, qual é o indício? É a ação, é o que a pessoa faz, não é o que ela fala, e sim o que ela faz. Represento a prática da lei de Deus, ponto, isso na vida. E quando antecipadamente compreende a vida espiritual. É isso que a gente está tentando fazer aqui. Primeiro, a gente tenta compreender a vida espiritual. Por como? Teve um cara, né, o tal de JC, o chamado Jesus Cristo, né, vocês devem conhecer, né? O cara deu um caminho de 2000 anos atrás. Veio outro cara chamado Allan Kardec, que viu que esse caminho foi adaptado lá há 2000 anos atrás e recebeu do Espírito de verdade, que na verdade não era um ser, era um grupo de seres, né? Que foi explicando esse caminho, explicou melhor. Então, com isso, a gente consegue antecipadamente compreender melhor a vida espiritual. Ok? Por enquanto, estão fazendo sentido? Não estão, porque está todo mundo tão calado. Olá, tudo bom? Todo mundo caladinho, acho que é o tempo frio. Tempo frio. Então, a pergunta é, o que a gente deve fazer para ser uma pessoa de bem? Espírito imperfeito, bem claro, não estamos falando para fazer espíritos bons. Isso nós vamos alcançar durante um tempo. Espíritos imperfeitos, como nós, que estão caminhando um pouco melhor para ser espíritos bons. É isso que nós vamos conversar aqui. Aí vocês receberam aí, né, as características do homem de bem. Então aí, nesse capítulo, o Espírito da Verdade em pessoa, né, que aí acredita-se que seja Jesus Cristo, ele não relata isso, mas pelo nível moral que as coisas são ditas no livro dos Espíritos, quando se coloca o Espírito da Verdade em pessoa, que relata a coisa, você vê que tem uma moralidade ainda maior do que vários outros espíritos que deram comunicação no livro dos Espíritos. Então, nesse pedaço, ele enumera
várias qualidades que o espírito que deseja se transformar num dia num espírito bom tem que buscar na sua existência. E nós vamos tentar correr uma a uma dessas qualidades, e vocês vão notar que tem qualidades que se fundem na outra, uma coisa se funde na outra, mas nós vamos tentar seguir esse roteiro que o Espírito da Verdade nos deu, né, nos colocou, para que a gente possa sair daqui com uma noção do que, qual seria o caminho que aquele manual chamado Livro dos Espíritos, né, e coloca como sendo o melhor caminho, o menos doloroso. Eu vou falar um pouquinho sobre a dor antes de entrar nisso. A gente, quando eu falo em caminho, o que todos nós queremos? Por favor, os encarnados? Hein? Hã? Felicidade. Vai dizer que alguém aqui quer ser infeliz? O que a gente quer? Quer ser feliz. Todo mundo deseja ser feliz. Sair de um estado de menor felicidade para um estado de maior felicidade. Todo mundo quer isso. Isso é inato do ser. É por isso que a gente progride. Né? É por isso que a gente progride. Porque você está num estado que não te é muito bom, você vai imaginar alguma coisa para ir para um estado melhor. A gente faz isso em tudo, né? Infelizmente, a gente esquece de fazer isso no coração, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. E é justamente isso que a gente tem que entender. Então, o que acontece? Eu tenho um manual que diz assim, ó, você pode fazer o que você quiser? Você pode. O Livro dos Espíritos diz exatamente isso. Você tem o livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser. Mas saiba que tudo que você fizer vai recolher. Uma lei universal, plantio e colheita, causa e efeito, tem um monte de nome. Isso aí mas para a gente entender, tudo que eu faço, eu vou recolher um dia, né? E se eu faço de forma diferente dessas leis universais, quer dizer, ama o próximo como ama a ti mesmo, o que acontece? Por favor? Hein? Dor. E o que a gente quer? Felicidade, não dor. Não é isso. Então, se tem um manual que diz assim, olha, se você começar a fazer assim, você vai sair de um estado de menos dor para um estado de mais dor, de menos dor para um estado de, mais dor para um estado de mais felicidade. Se tem ele, por que não segui-lo? Por que não segui-lo? Aí o pessoal fala, mas não tenho provas que isso realmente vai fazer isso. Concordo. Isso é um ato de fé, né? Só tem que todos os que eu conheci, que começaram a trilhar esse caminho, pouquinho a pouquinho, não adianta, ninguém vai sair daqui Chico Xavier amanhã não, pode ficar tranquilo. Pouquinho a pouquinho, cada vez notaram em si mesmos, porque é aí que você se convence. Eu posso dizer para vocês assim, eu sou uma pessoa feliz, a minha vida é ótima, mas isso é apenas fala, né? Estou apenas falando. Agora, se vocês sentirem em si mesmos que cada pouquinho você é um pouco mais feliz, você começa a andar o caminho. Essa é a verdade, a gente começa a andar o caminho, porque o que a gente quer? Felicidade. Você anda um pouquinho o caminho, fica um pouquinho mais feliz, você, opa, legal. Aí você quer andar de novo esse caminho para ser um pouquinho mais feliz, opa, legal. É assim que a gente se move. É uma realidade, vamos entender a gente, é uma realidade do ser humano, a gente se move assim, a gente se move por
Eu não digo prazer, que a palavra não é essa, mas felicidade, que é completamente diferente de prazer. Mas é essa sensação de que está tudo bem. Está bem, a coisa está bem. E isso, cada um vai vivenciar da sua forma. É isso que a gente tenta conversar aqui no dia a dia. Começa, nem que seja um negocinho de nada. Quando esse negocinho de nada der aquela melhoradinha de nada, você vai dizer, não é que dá certo? E aí você começa aí. Então vamos lá. As características do homem de bem, hein? Cada um pode pegar aquele papelzinho, aí está lá. Autoconhecimento, fé de Deus e confiança, esperança, resignação, beneficência, solidariedade, fraternidade, alteridade, caridade, perdão, indulgência, compreensão, perseverança, bondade, humildade, dedicação e amor. Primeira coisa que eu digo, eu só vou falar, por isso que eu falei desde o início, ainda não sou o homem de bem, verdade que tenho lutado para sê-lo, lutado não é a palavra, mas tenho tentado mudar as mazelas, essa parte menos luz ou não luz que nós temos, que todos nós temos, mas o que eu vou falar é difícil porque eu não vivencio, né? Por isso que eu falei que esse tema é difícil. Falar da perfeição é um negócio que é dificílimo, né? Não está em você ainda, mas nós vamos conversar sobre cada um desses aspectos, tá? Vamos conversar um pouquinho. A primeira coisa que eu sei que todo mundo faz, autoconhecimento, né? Todo mundo, como disse Santo Agostinho, né? Que ele deu uma bela métrica, um belo caminho de como você começar a se conhecer assim. À noite você deita e pensa todos os atos da sua vida. E aí você vê se você violou alguma lei, se você fez todo o bem que podia, se você não fez o mal. Talvez porque eu seja mais miolo, menos inteligente que Santo Agostinho, eu não consigo fazer assim. Porque se eu deixar para fazer à noite, às vezes eu mal lembro que eu almocei naquele dia, quanto mais lembrar o que eu fiz da manhã, se aquilo foi bom ou ruim. Então, um caminho legal? Claro que é um caminho legal. Olha, afinal de contas, foi Santo Agostinho que deu, né? Foi um caminho bastante inteligente. Só tem que o Alexandre, que é, né, miolinho, né? Eu não consigo fazer assim. Então, o que eu faço, na verdade? Qualquer fato que me deu uma sensação ruim, por exemplo, aconteceu alguma coisa, aquilo veio um sentimento ruim, ou um pensamento ruim. Eu procuro entender o porquê. Naquele momento, por quê? Por que aquilo me deu aquele sentimento, aquele pensamento, né? É uma outra forma, né? É só um outro caminho, porque eu acho que de você esperar o dia todo para lembrar tudo que você fez e tudo que sentiu, acho muito longo, né? E difícil, porque daqui a meia hora por exemplo, que o meu Alzheimer, né? Aquele meu primo alemão que está chegando, né? O Alzheimer, né? Ele não me deixa lembrar de tudo. Então acho que é bom. Sentiu alguma coisa? Você vê aquele impacto negativo? Mas por que eu senti isso? Afinal de contas, por quê? Né? Por que isso me trouxe esse sentimento? Quer ver? Vamos botar aqui um exemplo. Fulano de tal matou ciclano, né? Você vê no jornal, matou ciclano. Primeira coisa, esse cara é um sentimento e pensamento ruim. Vai dizer que a gente não tem. A gente pensa, coitado desse assassino, né? Que vai estar agora em débito com a lei de Deus. Alguém faz isso aqui? Se fizer, me avisa que eu vou sentar do lado para ver se eu aprendo também, né? Mas
qual é o pensamento certo? É justamente esse que eu falei. A gente tem que ver que aquele, como está lá no manual, né? Lá no manual, o manual diz a seguinte coisa: olha, haja, Jesus, né, falou, né? Infeliz, tenho pena de ti, raça, né? Que ele está falando do humano, né? Que é necessário que haja escândalo, mas ai por quem o escândalo vier. Então, assim, o que ele colocou? Está cumprindo a sua tarefa e o outro está iniciando aquela fase ruim da vida dele, né? Por quem o escândalo veio. É necessário raiva? Raiva daquele indivíduo? Vontade de... Não, não é. Na verdade, a gente devia sentir pena, e muita até. Porque você vê, aquele indivíduo que teve o seu corpo retirado, foi retirado do seu corpo, não foi porque Deus é ruim. Concordam? Senão Deus não existe. Não foi porque Deus é ruim. Também não foi porque Deus jogou dados. Esse morre amanhã, vai tomar um tiro. Se Deus é isso, esquece, a gente está tudo errado, vamos embora, né? Então, é necessário aquele indivíduo, aquele espírito imortal e não aquele corpo, passar por essa experiência. Mas se ele tem que passar por uma experiência tão ruim, significa o quê? Que ele é necessário que o escândalo, ele entenda o escândalo que ele próprio já fez. Então, ele está se quitando com a lei, né? Ou pelo menos ele está passando por parte do problema que ele próprio criou. Só tem que esse que foi instrumento para isso, esse é digno de pena, porque esse ainda vai passar por todo aquele processo para se quitar com a lei. Então, assim, é verdade que a gente tem esse primeiro momento, aquele primeiro impacto, né? É verdade. Mas se a gente, ao primeiro impacto, conseguir... deixa eu deixar de ser corpo, deixa eu deixar de ser Alexandre para ser Y, para ser meu espírito, espírito imortal. Como espírito mortal, como ver esse problema? Esse problema, como espírito imortal, vai melhorar, está em vias de melhora. Pode ser até que aquilo seja a melhora dele, a gente não sabe, não dá para afirmar nada, mas está em vias de melhora. Este vai começar toda a via crucis dele para começar a melhora. É digno de quê esse ser? Vamos lá, é digno de quê? Não é digno de mais pena do que qualquer outra coisa? Mas se a gente se coloca como corpo, poxa, o cara tirou o corpo do outro, é um negócio que a gente realmente... essas ideias que eu estou falando com vocês, a cada sentimento, a cada sensação, peraí, tudo bem, tá? Eu não sou mais corpo, eu sou um espírito imortal, tá bom. Espírito imortal sentiria o quê? Eu vou sentir o quê? Não, aí você começa a se conhecer. Nesse caminho, a gente começa a se conhecer pouquinho, mas a gente começa a se conhecer, pouquinho a pouquinho. Estou perdendo muito tempo, vamos lá. Então, primeiro, vamos falar de confiança, é o primeiro item. O que é confiança? Então, vamos lá. Confiança é uma coisa que é individual. Eu tenho confiança que Deus é justo e bom. Primeiro, eu sei que Deus existe, a primeira coisa. Eu não acredito que Deus exista, eu sei. E é isso que muita gente não conseguiu ainda entender. Eu sei. E eu sei que esse Deus é justo e bom porque eu observo o universo. Então, se não fui eu que criei o universo e o universo está aí, alguém criou. Se alguém criou e esse trem está aí, não bate, não, né, como diz, né? Não sai batendo planeta no planeta, tem tudo leis que mantêm uma harmonia entre tudo, e tem que chegar à conclusão que existe uma energia de qualquer nível que a gente possa conceber, que criou e que mantém isso tudo. A gente chama isso de Deus. É uma questão de dar nome, né?
Agora, a gente não pode corporificar Deus, né? Imaginar um cara sentado de barbinha branca, né? Então é uma energia maravilhosa que criou isso tudo e que mantém. Então eu não creio em Deus. Eu sei que Ele existe. Eu sei. Porque eu hoje sei uma série de coisas que me levam a uma série de fatos científicos, e aí a gente não está falando de crença, porque crença é acreditar sem saber. Uma série de fatos científicos que me prova que existe o universo e que alguém criou isso. Eu não sou causa, todo efeito tem uma causa. Um efeito inteligente tem uma causa inteligente. Eu não conheço nenhum efeito inteligente mais bonito que o universo. Então tem que ter uma causa inteligente. Isso é lei universal. Então, eu conhecendo Deus, eu deposito confiança nele. Porque eu sei, não é mais, é difícil, não é mais acreditar. Eu sei que Ele existe, eu sei que Ele é bom e mau. Se Ele é bom e justo, se Ele é bom e justo, eu vou confiar nele, porque eu sei que Ele é bom e justo. Então eu confio. Primeiro é a confiança. Se eu confio, né? Eu sei que no meu futuro, Ele está, apesar de no presente poder estar fazendo alguma coisa que este corpo sofra, eu sei que no futuro eu, espírito imortal, vou estar melhor. O nome disso é esperança. Então, mesmo que eu esteja no momento aqui encarnado e tendo problemas, né, estando com desafios para melhorar, eu sei que todos esses desafios querem me fazer uma coisa. O que esses desafios querem me fazer? Ser feliz. Querem que eu melhore. Esses desafios querem que eu melhore. Toda vez que eu melhoro, o que acontece? Eu sou mais feliz. Então, o que faz? Ele está fazendo esses desafios, apesar de às vezes muito duros, sem dúvida nenhuma, mas lembre-se, justiça e bondade, se são muito duros é porque a gente não aceitou o remedinho menos duro. A gente teve que tomar um remédio mais forte para poder entender esse caminho. Isso é esperança. Isso é esperança. Eu sei que hoje eu estou com problema, mas que esse remédio é, às vezes, até muito duro, mas esse remédio, ele faz o quê? Ele me faz ser melhor. Se ele faz ser melhor, eu vou ser mais feliz. Isso é esperança no futuro. Isso é esperança. E uma coisa que a gente tem esperança no futuro e resignação, que nós vamos ver lá na frente, não significa comodismo. Entendeu? Não significa comodismo. Então, ter esperança no futuro eu vou trabalhar o máximo que eu puder agora para mudar essa situação se eu posso mudar. Agora, tem situações que a gente não pode mudar. Eu nasci sem um braço. Tudo que eu fizer vai fazer meu braço voltar a crescer ou vai me dar um braço novo? Daqui a alguns anos, sim. Todo mundo sabe que as próteses já estão andando aí, estão ficando cada vez mais impressionantes. Mas por enquanto não. E se não posso, o que acontece? Qual é a única forma que eu possa? Eu tenho duas formas. Eu brigo com Deus. Deus, por que você tirou meu braço? Por que você fez isso? Ou eu entendo que aquele remédio é muito ruim, bem ruim, porque eu não aceitei remedinhos mais fracos ao longo de N encarnações. E aí chegou um ponto onde o remédio tinha que ser, né? Quem já tomou bezetacil aí já sabe o que é um remedinho ruim.
uma bezetacil daquela que dói até o fio da orelha, né? Que Deus me livre. Então é isso. Nós fomos negligentes com nós mesmos ao longo de um tempo, às vezes de muito tempo, até chegar à necessidade de um remédio bem forte. Beneficência. O que é beneficente? Beneficente é a pessoa que está a todo momento buscando fazer alguma coisa para alguém. E isso é a coisa mais simples do mundo. Por exemplo, alguém chega na rua e diz assim: você sabe onde é que é a rua tal? Eu já vi um monte de gente fazendo assim: ah, não sei não. Né? A gente faz isso por medo, né? Por medo. Será que não é um malfeitor, um assaltante, uma coisa? A gente faz isso porque a gente, às vezes, está muito apressado. O que é beneficente? É aquela pessoa que vai parar e dizer assim: não, olha, eu não sei. Pegar aqui, rua, agora que a gente tem o tal do celular, então, rua tal, ir. Aí o cara, você sobe aqui, vai ali, toma a terceira direita e não sei o quê. Isso é ser beneficente, é estar pronto a auxiliar sempre. Isso é beneficência. E não como muita gente pensa, beneficente é dar sopa, dar arroz, dar não sei o quê. Não. É também? É também. Mas a beneficência pode ser feita no dia a dia, numa coisa tão simples quanto empurrar o carro de alguém quando o carro está parado. Quantas vezes quem já viu o cara desesperado numa rua aí, e o cara sozinho dentro do carro e o carro dele... Você parar o seu carro, sair para empurrar o carro dele. Quantos, né? Solidariedade. Solidariedade é a beneficência ligada para os outros. Então eu vou pensar nos outros antes de pensar em mim. E a gente pode fazer isso em casa. Solidariedade, por exemplo. Quem é aqui o primeiro a pegar o prato normalmente para pegar o melhor bife, o mais grosso e o mais bonito bife que ele encontra na tigela, lá na panela, hein? Além de mim. Eu sou o primeiro, então. Eu sou guloso, como todo, né? Sou gulosinho. Então, assim, isso é solidariedade, é você não ser o primeiro. Você pode fazer isso em casa. Não ser o primeiro. Pensar nos outros antes de pensar em si. E olha, eu estou falando coisas bem simples, que dá para fazer assim, na hora que você quiser. Fraternidade. O que é fraternidade? Fraternidade é você ser tudo que nós falamos atrás com todos. É não distinguir, porque o fulano é da família tal, ou ele tem uma cor diferente, ou ele tem, sei lá, um cabelo diferente, ou ele tem uma tatuagem diferente, ou ele, sei lá, a gente tem a mania de separar seres humanos pela casca. Isso é a maior ignorância que eu já vi na minha existência. Separar seres humanos pela casca. Principalmente num país como o nosso, que nós temos aqui descendente de italiano, descendente de oriental, descendente de português, e se for pegar aqui tem índio, tem... Então assim, num país como o nosso, então ainda mas a gente tem essa mania de separar pessoas pela casca. Fraternidade é parar de fazer isso. Não interessa. Eu vou ser beneficente a qualquer pessoa. Eu vou ajudar quanto puder a qualquer pessoa. Eu vou pensar nos outros, qualquer um, seja qual seja, né? Aí vem a alteridade. Respeite todas as convicções sinceras, sem lançar anátemas ao que não pensam como nós. Isso é alteridade, é colocar-se no lugar do outro, né? Isso tem muita gente que tem essa mania, a pessoa que bate na sua porta e deseja te convencer de que algo que ela acredita é melhor ou é mais, como é que eu vou colocar? É mais bonito e que vai te levar a ser feliz no lugar de outro, né? Então isso é muito comum, acontece.
Era muito comum no Rio de Janeiro, o cara abria a porta assim, via a pessoa, geralmente era o testemunho de Jeová, vou usar a coisa só porque a gente estava acostumando. Olhava o testemunho de Jeová, fechava a porta, não falava nem ai, nem oi. Era assim, tu. Isso é ser solidário, é entender o outro, é chegar e dizer, olha, eu cansei de fazer, abrir, olha, eu sou espírita. Geralmente quem corria era a pessoa que estava na porta. É verdade, então, mais de uma vez a pessoa saiu correndo, mas eu pelo menos, olha, eu entendo. Tinha uns que a gente conversava, olha, eu entendo, não sei o quê, mas a minha convicção é diferente da sua. Tá? Então, muito obrigado, agradeço. Isso é alteridade. É se colocar, aquele indivíduo, ele está se colocando ali porque ele acredita que ele está te salvando. A gente pensa que não, mas ele acredita nisso, ele acha que ele está ali fazendo o trabalho de Deus. E de certa forma está mesmo. Mas a gente tem que começar a entender o outro, né? Depois vem caridade, que é benevolência, indulgência e perdão, né? Caridade, lembra o BIP, benevolência, indulgência e perdão. Se a gente fizer benevolência, indulgência e perdão, praticamente a gente fez tudo que está aí atrás. Não sei se vocês notaram, caridade praticamente, ele engloba tudo que veio anteriormente, né? Depois nós temos perdão. O que é perdão? Muita gente, perdão das ofensas. Muita gente não entende o perdão das ofensas. O que é perdão das ofensas? Não é esquecer as ofensas. Quem esquece tem Alzheimer, tem problema mental. Não é. Isso não é. Perdão das ofensas apesar de você lembrar do que foi feito, eu não vou agir impulsionado pelo que foi feito. É algo voluntário, não é? Porque todo mundo fala, então, você tem que esquecer as ofensas. Não, isso seria você fazer uma coisa involuntariamente, é um ato voluntário. Eu sei que o Felipe fez comigo, já que você levantou, vai virar auxílio à instrução. Eu sei que o Felipe fez aquilo comigo, aquilo me feriu, mas eu não vou tomar atitude nenhuma baseado naquilo que me feriu com o Felipe. É um ato voluntário. É voluntário. Eu sei que ele fez, mas eu não vou tomar. Muita gente confunde esse perdão. Indulgente. Indulgente é com as fraquezas alheias, né? Entender que todos nós somos tão problemáticos como todos nós somos. Por isso que somos imperfeitos. Não tem ninguém nesse planeta, nem mesmo o Divaldo, né? Vamos botar uma coisa, que não seja um espírito imperfeito. Porque se eu fosse o espírito missionário, o espírito de luz, ele já tinha ido embora. Pô, pelo amor de Deus, vai ficar até 92 anos com esse monte de, se perdoe a palavra, esse monte de coisa aqui, né, que somos nós. Então assim, todos nós somos espíritos imperfeitos. Compreensão, não evidencia os defeitos alheios. Já notaram que a gente faz isso? Alguém fala assim, olha, você viu que o cabelo dela não ficou bem pintado? Falar coisa de mulher que é bem, né, bem pintado. Aí todo mundo, você viu, tem uma mecha aqui, tem um negócio ali. A gente faz isso com tudo. Com tudo. Você viu que ele falou a palavra tal, e essa palavra teve a intenção, você não tem nem ideia do que a intenção daquele indivíduo teve, mas você, em vez de você ter que começar a evidenciar as coisas boas de qualquer um. Perseverança. Perseverança é o que consegue tudo. Perseverança. O que é perseverança? Melhoro felicidade. Briguei aqui, não consegui melhorar. O que é que eu faço? Continuo brigando. Isso é perseverança. Eu tenho um caminho, acredito nesse caminho, eu sei que esse caminho me levou à felicidade aos pouquinhos, mas chegou um ponto que eu não estou conseguindo. E tudo bem, continua, nós somos assim mesmo. Vamos lá, vamos brigando. E aí eu
pouquinho mais feliz e vou ter nova briga. Isso é perseverança. É perseverar nas suas atitudes. Bondade. Aproveite todas as ocasiões de ressaltar o bem nos outros. Isso é bondade. Olha, você viu o cabelo dela mal pintado? Ah, mas você vê, ela não deixou de pintar o cabelo há um tempão. Por isso é que o cabelo dela ficou assim. Ela procurou alguma coisa, aquela pessoa procurou alguma coisa para que as pessoas não continuassem falando mal daquela pessoa, entendeu? Não continuassem falando mal. Eu estou usando o cabelo porque é uma coisa, estou vendo aqui muita gente de cabelo pintado, me veio na cabeça assim. Mas isso pode ser por tudo. Pô, fulano não fala com ninguém, é um mal-humorado. Será que ele não é tímido? Mas será que ele não é tímido? Ele tem vergonha de falar com o grupo? Isso é a diferença. Em vez de você, não, o cara é um mal-humorado. Não se envaideça da riqueza ou das vantagens pessoais, sabedor que são empréstimos. Humildade e dedicação. Não adianta. Não se envaideça por nada que você tem. Caixão não tem gaveta. Principalmente quem é jovem há mais tempo, começa a perceber isso com mais clareza. Quem é jovem, realmente é jovem, às vezes é difícil perceber isso com clareza, porque o mundo traz muita coisa, é verdade, o mundo traz muita coisa. Quando você começa a notar a decrepitude do corpo, isso é natural, o corpo envelhece, é uma máquina, né? Você começa a entender que tudo que você amealhou, aquilo não vai com você. Você só vai levar os bons sentimentos e os bons pensamentos que você conseguiu amealhar em você mesmo. Isso é humildade. E dedicação é procure dar o seu melhor aonde estiver. Procure dar o seu melhor. E finalmente é o amor que fecha tudo isso, né? Fecha tudo isso. E ele fala a seguinte coisa: estas não são todas as qualidades do homem de bem, mas quem se esforçar para possuí-las estará mais próximo das demais. Então, assim, só isso que a gente esquece que é difícil para burro, né? Que esquece que a gente tem umas melhores, outras piores, uma a gente está um pouquinho melhor, outra está um pouquinho pior. Diz, não são todas, mas quem se esforçar por essa vai estar no caminho certo dos espíritos bons. Pela atenção, obrigado, agradeço.